Bom, olá a todos, saudações digitais. Ah, Essa aula vamos falar sobre um tópico muito importante em relação ao desenvolvimento de sistema, mas antes, fazendo a nossa tradicional revisão, até o momento, né, nós estudamos Python, estudamos pontos fundamentais da linguagem Python e na aula passada especificamente falamos sobre funções, os conceitos de funções, as vantagens, as suas características, como criar, a utilização de parâmetros e a utilização dos retornos das funções. E a aula de hoje vamos falar sobre tratamento de exceções. Então precisamos entender o que é exceções, quando elas acontecem e por que tratar das exceções. Antecipo que é um tópico extremamente importante, é um tópico horizontal. Quando a gente fala que algo é horizontal, é porque em várias áreas vou trabalhar com banco de dados, vou trabalhar com análise de dados, vou trabalhar com programação para web, vou programar para rede, vou programar para sistemas, fazer um sistema distribuído, um sistema comercial. Todos eles há necessidade da gente fazer o tratamento das exceções. Então, por isso que tratamento das exceções é um assunto horizontal, ou seja, ela perpassa por várias áreas, né? De seja o código mais simples que a gente vai desenvolver, quando esse código vai ser disponível para o usuário, e aí o usuário pode fornecer como entrada ou ele pode lidar com o sistema de várias maneiras, e uma dessas maneiras pode gerar exceções. Então a gente tem que proteger o código para que o código não seja, o nosso programa não seja abortado quando acontecer uma situação anômala, né? Uma situação diferente, estranha, que o programa não estava preparado para lidar. E lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, né, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula e utilizando o notebook de vocês repetir, né, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, né, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, né, o resultado e brinque, modifique, altere, né, dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Não precisa ter um código extremamente complexo, grande, para ele gerar uma exceção. Veja que esse exemplo aqui, né, uma simples divisão pode gerar uma exceção. Então ali a gente tem na linha 2 a variável, né, resultado recebendo o retorno de 10 dividido por zero. Só que se a gente executar este código, vai gerar uma exceção. Então, por isso que nós podemos ver ali apontado na seta azul um erro que foi ocasionado pela execução dessa linha. Então, uma exceção é uma situação em que o Python não sabe lidar, porque matematicamente é impossível fazer uma divisão por zero. Existem várias situações que podem gerar exceções, existem inúmeras situações que podem provocar exceções. Por exemplo, seja operações matemáticas, ou por exemplo, você vai acessar um arquivo que você não tem permissão, isso pode gerar uma exceção.
você vai transmitir um dado a um serviço que não está disponível, você não consegue fazer uma conexão, pode gerar uma exceção. Exceções são situações em que o Python não sabe lidar e devido a isso ele aborta o teu programa. Então seu programa ele é abortado, ele é finalizado. E ao finalizar de forma abrupta, tudo aquilo que ele fez antes pode ser perdido, ele pode gerar erros, ele pode danificar arquivos, né? Você abrir um arquivo, imagina, você abrir um arquivo e o teu código gera uma exceção, então ele não fechou adequadamente aquele arquivo, ele não salvaguardou, não salvou as informações naquele arquivo, então você pode ter perda de dados. Então é natural que sempre que a gente vai desenvolver um código, a gente tem que proteger áreas que são mais suscetíveis a erros. Então, quem nunca utilizou um programa que no meio daquele programa ele foi abortado, ele gerou uma situação em que por algum motivo, né, nós usuários muitas das vezes não sabemos o porquê, mas simplesmente aquele programa ele é finalizado, ele é fechado, né? Isso provavelmente, né, pode ser uma exceção. Então nós como programadores temos que proteger o nosso código para evitar que o nosso programa seja finalizado de forma inadequada, né, gerando erros ou provocando erros. Então nós protegemos o nosso código com um comando chamado try, né? T-R-Y, try, né? Que é tentar, né? Tente fazer isso. Esse comando aparece aí na linha 3. Então todo o código dentro do try ele está protegido. Ou seja, se ali gerar uma exceção, o nosso programa não vai ser abortado. E o try a gente utiliza ele geralmente com alguns casado, né, com alguns parceiros do try, né, alguns comandos que podem ser o exception e o finally, né. O finally ele geralmente ele é opcional, né, ele é importante, a gente vai ver o porquê do finally, mas ele pode ser ocultado, né. Geralmente é try, exception, né, mas é recomendável que a gente sempre faz try, exception e finally. E esse exception é mais, a gente pode tratar mais de uma exceção. Então a sintaxe é try, aí a gente coloca os comandos que vão ser executados, né, que é o que está na linha 4 até a linha 6, e as possíveis exceções, tá bom? E essas exceções, a gente ou está familiarizado com esse tipo de problema, ou a gente pode procurar, né, em sites do Python, sites técnicos, as exceções, e a gente coloca o nome das exceções. Naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai familiarizando com essas exceções. Se vocês voltarem o vídeo no slide anterior, ao gerar a exceção, o próprio Python mostra o nome daquela exceção. Então, aquela exceção que aconteceu pela divisão de um número por zero é uma exceção que tem um nome Zero Division Error, né? Seria erro por divisão de zero. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está protegendo aí o nosso programa, quer dizer, protegendo no sentido de que a exceção pode acontecer. Né? Ao utilizar o try, não significa que o nosso programa agora não vai acontecer aquele erro. Vai acontecer o erro, por exemplo, ali, a gente tem o resultado igual 10 dividido por zero. Esse erro vai acontecer porque a nossa instrução está fixa. Né? Só que na hora que essa exceção acontecer, a linha 5, né, vai gerar essa exceção, portanto, a linha 6 não vai ser executada, porque gerou uma exceção, e essa exceção vai ser capturada por algum dos exceptions. Então, como 10 dividido por zero vai gerar
o erro zero, né, a exception, zero division error, né, a exceção que está na linha 7, essa mensagem print, né, da linha 9 vai ser executada. Então, dessa forma, a gente vai dar uma mensagem para o usuário que um erro aconteceu. Mas lembrando, nosso programa não vai ser finalizado. Ainda ele vai continuar a sua execução. Dentro de uma exception, a gente vai codificar, a gente vai colocar um código para tratar aquela exceção, para lidar com ela. É ali que você, como programador, vai pensar, ok, uma exceção pode ter acontecido, mas se ela aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aquele cálculo, eu vou ler novamente uma variável, vou informar para o usuário que aquele erro aconteceu, então ele não pode entrar com tais informações, né? Então, as exceções, elas, uma vez que elas são disparadas, elas serão capturadas pelos blocos except, né? Então, ele pode ser capturado na linha 7, ou na linha 10, ou na linha 13. Então, vai depender do tipo de exceção. Eu poderia criar vários, né, exceptions, né, exceções de vários tipos. Nesse caso, a gente sabe que vai ser exceção da linha 7, né? Zero Division Error. Ele vai ser, por quê? Porque essa exceção acontece justamente quando a gente divide um número por zero. Outras exceções poderiam acontecer, por exemplo, a exceção 10 é Type Error. A gente já viu essa exceção em aulas passadas, já demonstrei isso. Isso acontece quando a gente faz uma operação com um tipo de dado errado, né? Por exemplo, uma variável do tipo booleano, você atribui um float, vai dar um erro de tipo. A linha 13 é o modo mais genérico que existe, né? Toda exceção vai entrar nesse bloco, né? Exception. Então, exception é exceção. Então, ele é o mais genérico possível. Só que as exceções, elas são mutuamente exclusivas. Ou seja, se ela é capturada por um bloco exception, ela não entra nas demais, né? Por exemplo, a linha 5, quando ela é executada, ela vai gerar uma exceção. Qual é essa exceção? É a exceção número 7. Então, ele não vai entrar na linha 10 e não vai entrar no bloco da linha 13, porque ele vai entrar no bloco da linha 7, porque aí é uma exceção bem específica. Então, ele vai entrar nas exceções específicas. Se a gente não tivesse a linha 10 e não tivesse a linha 10, que são exceções bem específicas, ele com certeza iria entrar na exceção da linha 13, porque é uma exceção bem genérica, né? E o finally, ele, como o próprio nome fala, finalmente. Então, o bloco dentro do finally vai ser executado caso uma exceção seja disparada, né, ela ocorra ou não. Então, por isso que é finalmente, finally, finalmente. Então, a linha de execução, ela é o teu bloco, né, do try vai ser executado. Se não acontecer exceção, ele vai executar o bloco de comandos dentro do finally. Se a exceção acontecer, ele vai procurar qual exceção é e entrar no bloco do exception daquela exceção. Se ele não achar o bloco da exceção, ele vai entrar no mais genérico, que é o da linha 13, e executar o finally. E é por isso que a gente tem como saída a mensagem erro, não é possível dividir por zero. Por que esse bloco, essa mensagem foi escrita na tela? Porque ao executar a linha 5, gerou uma exceção, e essa exceção forçou a entrar no bloco que está do exception, que está na linha 7, e dentro desse bloco a gente tem um comando na linha 9 para imprimir justamente essa mensagem. A mensagem de baixo, ela foi produzida pelo comando print dentro do finally. Como eu disse para vocês, ela vai ser executada de todo jeito. Nós estamos vendo aí a saída.
E esse continuando a execução do programa mostra que após ele sair do try, o programa continuou a execução mesmo com uma exceção sendo gerada. Ou seja, a exceção sendo gerada não aborta o nosso programa, ele tem continuidade. E é essa a grande vantagem de se utilizar o try exception. Nesse exemplo, nós temos um código que não vai gerar exceção, né? Então ali a gente tem 10 dividido por 2. Então o resultado vai ser igual a 5, né? Então não tem nenhuma exceção. Veja que nesse código vocês poderiam pensar, por que utilizar try? Realmente não faz sentido, porque como eu estou ali colocando variáveis estáticas, ou seja, elas nunca vão mudar, se eu executar esse código ser infinitamente, resultado vai ser 5. Porém, a gente poderia ter essas variáveis como entrada de dados de um usuário. E a entrada de dados de um usuário a gente não controla. O usuário pode informar o que ele quer. Ele poderia informar como o divisor o valor 0, que ia provocar uma exceção. Ou ele poderia, inclusive, não colocar nada. Ou ele poderia colocar caracteres. Ou seja, quando a entrada de dados, especialmente, ela vai ser por vias, né, de usuário ou de um outro sistema, ou quando a gente vai acessar algum dispositivo, algum recurso, a gente tem que proteger o nosso código com try exception. Nesse caso, eu só queria mostrar para vocês, o meu objetivo é mostrar que a gente sabe de antemão, olhando para esse código, que ele não vai gerar exceção. Porém, ele vai executar o finally. Então, eu só quero, com esse código, mostrar aquele recurso, aquela funcionalidade que eu comentei, que é a exceção sendo disparada, né? Ou seja, ela acontecendo ou não, o comando, o bloco finally sempre vai ser executado. E é por isso que a linha 4 vai ser executada, ela não vai gerar exceção, logo a linha 5 vai ser executada. Após o bloco try, acabou, não tem mais nenhuma linha, então ele vai sair do bloco try e vai entrar dentro do bloco finally. Ele vai escrever, né, este bloco finally, sempre é executado, ele vai sair do finally e vai continuar o programa, a execução do programa, que vai forçá-lo a deparar na linha 11 e vai escrever continuando a execução do programa. E é por isso, ao olhar aí nas linhas produzidas por esse código, nós temos o resultado da divisão, 2.5, este bloco finally sempre é executado e depois continuando a execução do programa, né? Só uma observação, perceba que continuando está uma linha abaixo, porque no início a gente utiliza o /n, que força a pular uma linha, né? Desloca uma linha para baixo. Só uma questão de formatação que a gente já viu isso em aulas passadas. Aqui eu apresento para vocês um tratamento de exceção que ele é muito oportuna quando a gente vai ler dados do usuário, né? Então, a gente tem ali na linha 3 uma variável chamada valor sendo criado com o resultado da transformação da entrada do usuário, né? Que é input, né? O input vai gerar uma mensagem para o usuário vai digitar ele está pedindo, digite um número inteiro. Então esse valor, né, ele vai transformar o que o usuário entrar, né, entrada de dados. A gente já viu que o input, toda entrada, ele é caractere, é uma string. Então a gente vai transformar esse string em inteiro. Então o int, ele é hábil, ele tem a capacidade de transformar um string para um inteiro, 10 string para 10 inteiro,
20 string, o número 20 em string para o número 20 inteiro. Então, essa transformação ele consegue fazer. Agora, ele não consegue transformar um nome, A para inteiro, ele não consegue. A Rainer para inteiro, ele não consegue, ele não tem essa capacidade. Então, o que acontece? Ao transformar um nome para número, e o int, quando ele não consegue fazer isso, o que ele vai acontecer? Ele vai gerar o quê? Uma exceção. E é por isso que o código está protegido com try. Então, try, tente fazer isso. Então, ele tente fazer essa entrada. Se não conseguir, ou seja, se gerar uma exceção, aí essa exceção vai ser capturada pelo exception na linha 5, que é value error. Essa exceção ela é gerada quando você tenta transformar letras em números e ele não consegue, então ele vai gerar esse tipo de exceção. A exceção na linha 7 ela acontece quando o usuário dá um Ctrl+C, né? Que é o keyboard interrupt, né? Interrupção do keyboard. Isso acontece quando ele dá uma Ctrl+C, uma série de teclas para finalizar o programa abruptamente. Só uma curiosidade, quando a gente está executando essa célula dentro do Colab, ele não deixa gerar o keyboard interrupt. Então você pode dar Ctrl+C que essa exceção não vai gerar. Tá? Essa exceção só vai ser gerada quando você executa o código Python diretamente ali no terminal de trabalho, tá bom? E independente se a exceção for gerada ou não, ele vai executar o bloco finally, né? Que é na linha 10, né? A linha 10 dentro do bloco final ela vai ser executada. Então é por isso que, ó, veja a saída ali, nós temos, ó, digite o número inteiro. E aí eu digitei a letra A. E essa letra A vai provocar uma exceção, porque ele não consegue transformar o A para número, né? Não existe nenhum número que é A. Então ele vai gerar uma exceção. E essa exceção ela vai ser capturada pelo bloco que começa na linha 5. Consequentemente, a linha 6 ela é executada. Então, a linha 6 só é executada porque a exceção value error foi provocada. E a linha 10, fim de operação de entrada, ela vai ser executada porque ela está dentro do bloco finally, que a gente sabe que esse bloco ele é executado independentemente se a exceção foi gerada ou não. Vou apresentar para vocês agora, nesse slide, um outro recurso que a gente tem no tratamento de exceções, que é o comando else, que aparece na linha 12. Veja que a gente já viu o else em comandos, instruções de seleção, né? A gente viu o if e o else. Agora esse else aqui não é do if, esse else aqui ele está associado ao try. Então, qual que é a finalidade do else? O else é um bloco que vai ser executado quando uma exception não for disparada. Então, veja, existe uma exclusão mútua, ou seja, quando a gente fala exclusão mútua, significa ou é um ou é o outro, jamais os dois. Então, a gente tem dentro do try um bloco com instruções para abrir um arquivo, ler um arquivo. O último módulo que a gente vai ver do curso é para manipular arquivos, né? Então agora simplesmente abstraia, né, esses comandos, eu não expliquei eles, mas vou falar rapidamente, né? A linha 4 ele vai abrir um arquivo, né? Esse arquivo chamado meuarquivo.txt. Então esse arquivo ele pode existir, né, ou não pode existir. Esse arquivo pode estar corrompido ou não corrompido. Você pode ter direito de abrir esse arquivo ou não ter direito. O sistema operacional pode ter alguma falha técnica em abrir esse arquivo. Veja as possibilidades de erros que pode acontecer ao abrir um arquivo. Então não basta simplesmente a gente, no nosso código, utilizar o comando open, que é abrir um arquivo, e partir da ideia, ter a presunção de achar que, ok,
esse arquivo, essa instrução não vai gerar erro. Então você ser ingênuo, ter ingenuidade de criar instruções e não pensar que essas instruções podem provocar erros. Então, sempre que a gente vai fazer cálculos matemáticos, sempre que a gente vai manipular com arquivos, com recursos de entradas e saídas, com o usuário, a gente tem que proteger o nosso código com try exception. Isso acaba sendo uma regra, tá bom? Muitas das vezes aqui no curso, a gente, por questão de simplicidade, retira o try exception para deixar o código mais simples e a gente ir direto naquilo que a gente quer ensinar. Mas num código profissional, num código de produção, um código que a gente vai fornecer aos nossos usuários e clientes, a gente tem que proteger as instruções com seus respectivos exceptions, try exceptions. Então, como eu falei para vocês, ao abrir um arquivo, vários tipos de erros podem acontecer. O primeiro erro que a gente está colocando é o erro da linha 8, que é File Not Found Error. Quer dizer, um erro ocasionado porque eu mandei abrir um arquivo que esse arquivo não existe. Ora, se você mandar o Python abrir um arquivo que não existe, ele vai ficar maluco, ele vai gerar uma exceção. Ele não consegue manipular essa situação. Só que aí, ao utilizar o try exception, eu vou evitar que o meu programa seja abortado e eu estou tratando essa exceção jogando simplesmente uma mensagem para o usuário, que é a mensagem da linha 9, print, erro, arquivo não encontrado. Veja, essa mensagem eu produzi e ela vai ser somente impressa se essa exceção for gerada. Mas poderia acontecer outra exceção. Então, de uma forma genérica, eu estou protegendo o meu código com a linha 10, que é exception, né, as e, ou seja, se acontecer uma exceção, seja ela qual for, imprima a linha 11. Né, imprima, né, que vai executar a instrução da linha 11, que é um print. Agora, se a exceção 8, que é file not found, e uma exceção qualquer não acontecer, né, ele vai executar o código que está na linha, no bloco else, né, que ele é definido aí a partir da linha 12 até a linha 14, esse é o else. Ou seja, os comandos, as instruções dentro do bloco else só serão executados se uma exception não for disparada. Se uma exception for disparada, ele não entra dentro do else. E isso é o que diferencia o else do finally. O finally vai ser executado a exceção ocorrendo ou não. O finally, que eu falei para vocês, é o finalmente. Então todas as instruções dentro do finally vai ser executado. E do else? O else só vai ser executado se uma exceção não acontecer. Se uma exceção acontecer, ele não entra dentro do else. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês que a primeira vez que eu executei o código, né, apresentado no slide anterior, ele gerou uma exceção, tá bom? Por que ele gerou exceção? Porque o arquivo não existia. Então, ao clicar do lado esquerdo, né, tem um símbolo de uma pasta, né? Tá até em laranja, se vocês olharem do lado mais esquerdo da tela, né, perto da seta vermelho, tem um símbolo de uma pasta. Quando você clica nessa pasta, ele vai mostrar todos os arquivos, né, dentro da pasta. Esses arquivos são temporários, tá bom, pessoal? Toda vez que você cria um arquivo, ele vai existir enquanto o teu programa está executando. Quando ele é finalizado, esses arquivos são deletados. Então, são arquivos temporários, então toma cuidado com isso. Esse arquivo eu criei, né? Você clica com o botão direito, aí tem a opção Novo Arquivo. Então, eu cliquei lá em Novo Arquivo e criei e editei. Eu simplesmente coloquei uma mensagem Oi.
E ao executar esse código, percebam que agora nenhuma exceção vai ser gerada, porque o arquivo existe, né? O arquivo eu tenho direito a acessá-lo, então perceba que na próxima vez que a gente executar esse código, esperamos, né, que vai ser executado a linha 14, porque ele está dentro de um else, e os comandos dentro do finally, tá bom? Então, veja, apontado aí pela seta vermelha, aconteceu justamente o que a gente esperava. O arquivo foi criado, né? Então ele vai abrir o arquivo na linha 4, na linha 5 ele vai ler esse arquivo, na linha 6 ele vai escrever conteúdo do arquivo, que é essa primeira mensagem que nós temos na tela, e na linha 7 ele vai escrever o nosso arquivo, que é simplesmente a mensagem Oi. Depois, a leitura do arquivo vai ser impresso dentro da instrução, dentro do bloco else, já que nenhuma exceção foi gerada, o else, as instruções do bloco else vão ser executadas, no caso é só uma, né? Então é só uma instrução, e o bloco final vai ser sempre executado. Dentro do bloco final a gente tem a preocupação de fechar um arquivo, né? Sempre que a gente abre um arquivo, no final a gente tem que fechar. Um arquivo aberto ocupa memória. Um arquivo fechado, a gente libera aquele arquivo da memória. Então a gente salva ele em disco e aí a gente vai economizando memória. Então é por isso que dentro do Final a gente verifica se o arquivo está aberto. Se o arquivo estiver aberto, a gente dá um close e depois a gente escreve na tela, né, arquivo fechado. Tá bom? Como eu comentei com vocês, a gente vai ter um módulo onde que a gente vai falar sobre como manipular arquivos. O que é importante agora é só vocês entenderem por que, ora, os comandos do else, as instruções do else são executados e ora não. Isso que é importante vocês entenderem. Um recurso muito importante que nós temos é a possibilidade de nós mesmos gerarmos um tipo de exceção. Então veja bem, a gente não está nesse momento falar provocar uma exceção. A gente provocou exceções quando a gente pegou um número e dividiu por zero. Quando a gente tentou abrir um arquivo que não existe, a gente provocou. Agora a gente vai ocasionar uma exceção, ou seja, a gente vai criar a nossa exceção. E isso é muito importante, geralmente dentro de funções, aonde a gente cria uma função, dentro dessa função a gente detecta que algo não pode ser feito porque existe algum erro lógico, alguma informação errada. Então a gente lança uma exceção para ser capturada no código principal, no código fora da nossa função. Porque muitas vezes a gente cria uma função com uma finalidade muito específica. Por exemplo, uma função para fazer o fatorial, uma função para ler do banco do dado. Não é responsabilidade dessa função ficar informando para o usuário. Até porque essa função pode ser, por exemplo, utilizada por um robô, utilizado dentro de um módulo, de um outro código. Então não é ali dentro da função que a gente quer mostrar a mensagem, que a gente quer escrever para o usuário. Não, a gente só sabe que ali, dentro daquela função, não dá para seguir porque existe um erro lógico, mas a gente quer lançar para um programa externo aquela exceção. Então a gente faz isso com o comando raise. Então reparem que agora, no início aí do nosso código, a gente criou uma função chamada minha função com erro, aonde que essa função recebe um valor e eu verifico se esse valor é menor do que zero. Se esse valor for menor do que zero, eu quero enviar uma exceção para o código que chamou a função. Então não é aqui dentro da função que eu vou informar para o usuário, que eu vou lidar com esse problema. Não, eu vou enviar, eu estou transmitindo uma exceção para o código que chamou essa função. Por isso que a gente tem esse comando chamado raise, né? Raise é disparar, lançar, né? Então, raise, lance uma exceção. E existem vários tipos de exceções que a gente pode lançar. Todas aquelas exceções que nós vimos anteriormente, a gente pode lançar, a gente pode provocá-las.
Então aqui eu quero lançar uma exceção que é muito comum, que é erro do valor, né? Value error. Né? Essas exceções são padronizadas, né? Então a gente precisa procurar no código do Python, né? Numa biblioteca do Python online, quais são os tipos de exceções. A gente viu algumas, né, exceções. A gente pode utilizar, por exemplo, erro por divisão por zero, né? Erro por divisão por zero. Erro por o arquivo inexistente, né? File not found, que a gente viu anteriormente. Aquilo são tudo exceções que eu posso gerá-las, né, manualmente. Então a linha 4 ele vai gerar uma exceção, ele vai provocar uma exceção. E essa exceção vai ser enviada para o código que chamou a essa função, que é justamente na linha 8. Então, na linha 1 até a linha 5, a gente tem uma função muito simples, que ela recebe um valor, e esse valor for maior ou igual a zero, ele vai retornar a multiplicação do valor vezes 2. Ou seja, se eu passar o valor 10, ele vai retornar 20. Se eu passar o valor 40, ele retorna 80. Agora, se eu passar um valor menor do que zero, por algum motivo, né, aqui é só para poder exemplificar, mas por algum motivo eu tenho esse teste, que se o valor for menor do que zero, eu quero gerar uma exceção, eu quero provocar uma exceção. Então, na linha 7 ali, a gente tem o nosso programa principal, nosso código principal, que é por lá que o nosso programa vai começar a execução. Então, ao executar essa célula, ele vai começar a executar a célula pela linha 7. E aí nós temos um try, ou seja, esse bloco está protegido. Né? Então, se gerar uma exceção, nosso código não vai ser abortado, ele está protegido. Então, o resultado vai receber o retorno da minha função com erro menos 5. Então, ao chamar essa função com parâmetro menos 5, o que vai acontecer? O Python vai chamar a função, né, o valor vai receber o valor menos 5, ele vai executar a instrução da linha 2 e ele vai fazer o teste. Valor, que é menos 5, é menor do que zero? True, é verdade. Então ele vai entrar dentro do if. E dentro do if, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um raise. Então ali, a nossa função vai gerar uma exceção e ela vai ser ali abortada. Ela não vai ser mais executada. E ela vai retornar para a linha 8, né? Vai gerar uma exceção que vai ser capturada na linha 10, porque a gente está tratando essa exceção, ou seja, a gente tem um bloco específico que, se acontecer uma exceção que é value error, veja bem que value error é justamente a exceção que eu gerei lá na linha 4. Então ela vai ser capturada aqui. E, portanto, a linha 11 vai ser executada. Então ele vai executar a linha 11 e vai escrever na tela, e vai continuar. Veja, o nosso programa vai continuar. Então ele vai continuar. Linha 12, não tem nada para fazer. Linha 13, opa, tem um try. Então ele vai executar as instruções dentro do try. Então vai para a linha 14. Ele vai executar a minha função com erro. Passa o 10. Então ele vai chamar a função 10. A função é minha função com erro, com o parâmetro 10. Então ele vai deslocar lá o Python para a linha 1. Vai executar a linha 2, vai fazer o teste. Valor é menor que zero? Não, né? 10 é menor do que zero? Falso. Então ele não vai disparar essa exceção, vai continuar a execução, vai executar a linha 5 e ele vai fazer o cálculo. Valor vezes 2. Valor é quem? É o valor que foi passado como parâmetro, que é 10. 10 vezes 2 é 20. Então ele vai retornar 20 para resultado na linha 14. Ele vai para a linha 15, vai escrever, né, o resultado 20. A linha 16 ele não vai entrar porque nenhuma exceção foi gerada. Então ele vai para a linha 18, final, vai escrever fim da demonstração do raise. Né? Então são essas a sequência, essa é a sequência de execução desse código. Então chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula é muito importante. Não tem como produzir programas de alta qualidade sem a utilização de try exception.
Então, programas que vão para o seu usuário, que você vai entregar para a produção, que vai para o seu cliente, ele tem que estar protegido com try. Então, a gente viu aí a importância de utilizar o try, como utilizar o try com exception, o try com else, o try com finally. É altamente recomendável que você pega todos esses códigos, execute no seu Colab, brinque, simule, altere, veja os resultados das mudanças para que vocês possam ter uma sensibilidade, que vocês possam ter uma percepção, que vocês possam realmente entender o porquê de todas as instruções que estão aí apresentadas, tá bom? E na próxima aula vamos ver um conteúdo extremamente importante para a gente construir os nossos programas mais otimizados, mais fáceis de serem mantidos, para lidar com umas situações muito comuns que a gente trabalhar com uma grande quantidade de dados, aonde que uma única variável se torna inviável para a gente lidar com uma grande quantidade de dados. E aí a gente vai ver maneiras, né, bem simples e primárias para lidar com grande quantidade de dados em memória, que são as listas, os vetores e as matrizes, né? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje e eu vejo vocês na próxima aula. Até!